Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection e na data de hoje, uma entrevista com Álvaro Desidério sobre os rumos da economia do Brasil. Será que a gente é a próxima Argentina? Acompanhe aí. E é isso, pessoal. Vou fechar o microfone de todo mundo, vou ligar só o meu e do Álvaro. Quem quiser fazer pergunta aqui no Zoom, quem está acompanhando pelo Instagram, a gente também está ao vivo no Zoom. Quem quiser fazer pergunta, eu vou colar o link e a identificação aqui. Pode pin comment e pode fazer perguntas, quem quiser participar à vontade. Bom, beleza. Estamos eu e o Álvaro aqui agora. Pessoal, boa tarde. A gente está, na verdade, eu chamei o Álvaro aqui na semana passada para a gente fazer uma gravação do podcast. Essa é a primeira gravação ao vivo do nosso podcast, então fiquem à vontade para participar com perguntas sobre esse tema, que eu acho que é muito importante, aí sempre quando está acabando o ano, na virada do ano, a gente fazer planejamento, e não tem como fazer planejamento sem pensar em economia, né? Apesar de eu estar aqui nos Estados Unidos, a gente ainda trabalha bastante com brasileiro, e por isso que eu convidei o Álvaro. O Álvaro é economista também, é mestre em economia, tem uma trajetória fenomenal, professor aí da Universidade Federal de Santa Catarina, foi chefe de economia da Soma Investimentos, onde a gente trabalhou junto, depois foi trabalhar com o pessoal da Quanta Previdência, que é o sistema de previdência privada do sistema Unicred, cooperativa de crédito. Então, é um cara que eu tenho como muita referência, porque eu, particularmente, eu critico a nossa categoria de economista, Álvaro, porque tem muita gente que fica trancada em uma sala como essa, dando opinião baseada no que ele leu que outra pessoa falou. E o que eu gosto da postura do Álvaro é que ele está sempre na rua conversando com empresário, conversando com gestor de fundo, com outros colegas economistas, o pessoal que está no mercado, e aí ele dá a opinião dele, logicamente baseado no conhecimento técnico, mas também nos dados empíricos que ele coleta na rua, porque a economia está lá fora, ela não está aqui dentro. Então, por isso que eu gosto de trazer a presença do Álvaro, porque realmente é um cara que eu tenho bastante respeito e bastante como referência dentro da economia. Escuto o podcast dele, estou sempre acompanhando as coisas que ele posta, muitas vezes reposto o que ele fala, porque o que o Álvaro fala, se a gente não concorda, rola uma discussão saudável ali, sim, mas está sempre atento. E, Álvaro, tem 2 economistas, então no mínimo 4 opiniões vão existir, né? 5. 5 opiniões. Tem a esquerda, a direita e o muro. Deixa eu tomar aqui Mas então, Álvaro, em 5 minutinhos, para a gente conseguir também trazer a maior quantidade de informação, de valor, que eu tenho umas perguntas cabeludas para te fazer, para a gente não deixar... Aqui não vai ser, como diz o americano, não vai ser vanilla, não vai ser baunilha. A gente vai realmente nos pontos que machucam na economia, para a gente saber qual é a trajetória do Brasil aí para os próximos anos. Então, eu já fiz uma introdução sua, mas, por favor, só fala para o pessoal ali um pouquinho do Álvaro, para todo mundo conhecer também. Então, o Daniel já foi muito generoso, né? Definiu muito bem. Assim, eu acho que teoria ela faz muito sentido quando você recebe as informações e aprende pelo feedback, né? Que às vezes você tem toda uma teoria de um livro que é esperado, chegou lá, pô, o modelo rodou, mas a realidade não é essa. Então você tem que trazer esses inputs para o modelo, e às vezes o modelo não cabe, né? E aprendendo pelo feedback, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, assim, especialmente quando a gente tem situações novas, como é o caso do corona, né? Olha, isso nunca aconteceu, pelo menos no mundo que a gente tem datado, né, e registrado. Teve a crise espanhola, gripe espanhola, mas era um outro tipo de controle de informação e disseminação de informação. Então a gente tem que aprender sempre conversando, aprendendo, uma das coisas que eu mais gosto de conversar com o Daniel, assim, ele tem uma opinião contrária, daí eu pergunto, mas por que você pensa isso? Aí ele, pô, vem com dado, isso, tá vendo aqui e tal. Eu falo, tudo bem, mas talvez isso seja assim, seja assado, e a gente vai aprendendo muito, assim.
Na eleição, eu me julgava o cara que acompanhava todos os, digamos, os especialistas em previsão de eleição americana, que ela é uma eleição muito sui generis, né? Como você tem os colégios eleitorais, se você tiver a virada em 1 ou 2, você muda o resultado no país inteiro. Então, 5.000 pessoas conseguem mudar o resultado de uma eleição. E eu acompanho todo mundo. E o Daniel é um cara que eu nunca tinha visto. E o cara tinha uma tese, pô, vai dar Trump e tal. Nesse sentido, eu falei, bom, eu não acho essa tese mais forte do que o Nate Silver, a turma que eu estou acompanhando, mas não dá para. O fulano tinha algumas considerações ali bem importantes, bem interessantes. Na verdade, eu até esqueci de te falar isso, eu acho que aquele cara só não acertou porque ele subestimou o efeito dos votos da Pensilvânia do centro, ali que é mais democrata, e a fantástica virada pela mobilização da comunidade negra na Geórgia. Eu acho que ele não ele subestimou. Eu acho que ele subestimou, Álvaro, os mortos que votaram e os votos pelo correio. Eu acho que foi isso que. Bom, tá bom. Tem a inspiração do Trump aí, pô. Mas assim, ó, mas assim, quando a gente fala subestimar, é uma coisa que a priori, se você disser, mas como é que a gente vai prever isso, entendeu? Depois que acontece, beleza, ele subestimou. Mas chegar que você ia ter uma virada, um registro de eleitores, democratas em estados como Geórgia, por exemplo, é uma coisa que se falasse antes, até eu ia dizer, vocês estão loucos, isso não vai acontecer. Entendeu? E aconteceu. Entendeu? Então, mas só para dar um exemplo assim, de como é legal a gente pegar a economia, a política, e aprender com o antagonismo, com a ideia contrária, né? Sempre fica com um pouco mais de informação e a qualidade dos seus modelos, da tua forma de interpretar o mundo fica muito melhor. Sim. Então, só para dar esse exemplo, o Daniel falou ali, basicamente, é o que eu já fiz profissionalmente, acho que como ele já estava nos Estados Unidos, ele não sabe disso. Eu fiquei quase 2 anos ali na Previdência da Quanta, e depois eu fui montar a Previdência do Estado de Santa Catarina. Né? Então foi uma experiência muito bacana, foi um desafio. Olha, vamos montar uma Previdência do setor público, mas uma Previdência complementar. E é uma experiência sensacional também. Eu hoje tenho uma escola. A escola ela foi dividida em 2 braços hoje, para falar de finanças, educação financeira para pessoas físicas e tal, e ela foi dividida, agora a gente fala de investimentos só para pessoas físicas, e a gente abriu um braço para ensino médio também, o Enem. Que legal. Eu tenho uma tese sobre educação no Brasil, que a pandemia bagunçou o que já não era bom, e que o reforço escolar ele vai ser muito necessário, porque se você pegar, por exemplo, uma escola e diz, vamos para o EAD agora, da noite para o dia, ou acha um híbrido, se o cara não nasceu EAD, até que ele consegue entregar educação de qualidade, um processo de aprendizado de qualidade, isso vai algum tempo. Então a gente viu uma boa oportunidade de mercado aí, eu trouxe alguns professores especialistas nisso, então a gente dividiu, hoje, bem dizer, a Alva Educa é a empresa que ela tem a educação e investimentos e essa parte que a gente chama de missão aprender, né? Tem umas outras coisas aí que estão embrionárias, mas a gente não fala do que está no projeto no computador ainda, deixa eu vir para a rua primeiro. Então esse é o resumo da história. Então, começar tentando responder a pergunta aí em 5 minutos para a gente bater um papo depois, se o Brasil é a próxima Argentina. Essa é o primeiro soco no queixo. O Brasil é a próxima Argentina ou não é? Porque, cara, sinceramente, tudo bem que eles perderam, mas eu acho que a extrema esquerda chegou perto demais em 2 grandes cidades, que foi São Paulo e Porto Alegre, com o Boulos e com a Manuela. Então, quando eu falo o Brasil é a próxima Argentina, não que o Brasil vai quebrar amanhã ou depois de amanhã, mas pensando num cenário de longo prazo, aquilo que a gente estava conversando outro dia no WhatsApp, se o governo da direita, que depois de 16 anos ou 30 anos, se tu quiser entender, desde a entrada do Collor com Itamar Franco, com Fernando Henrique, que agora ficou muito claro que eles estão todos do mesmo lado, e pela primeira vez a gente tem um modelo completamente oposto. Se esses caras não provarem ao que vieram, para voltar é um já. E se a gente vê
extremistas nesse ponto, como são declaradamente o Boulos e a própria Manuela, ganhando poder, talvez numa das mais importantes cidades políticas do país, que forneceram em nível nacional grandes nomes da política, grandes senadores, grandes deputados, presidentes, tomando essa postura. O meu medo num cenário de médio e longo prazo não é pequeno. Tá. Te diria o seguinte, essa tese ela está certa e ela precisa ser levada em consideração. Não é brincadeira você ter numa eleição alguém que até 2 anos atrás defendia invasão de propriedades que eles julgavam improdutivas, né? Acho que você está aí violando o princípio básico do capitalismo, né? Que é a defesa da propriedade privada, né? Dentro disso, o cara que defendia isso e que agora virou um queridinho de eleitores. Acho que isso é uma coisa que não pode ser descartada de forma alguma. Só que o Brasil ele tem uma característica, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui que... Derrubou o café. Não, derrubei água, cara, tudo. Mas para lá, entendeu? Que ótimo. Então deixa que depois eu vejo aqui. Na verdade, aconteceu, eu tive um fenômeno de físico e química aqui, tá? Aqui, ó, olha só, vou mostrar para todo mundo aqui o copo. Eu tinha um copo de água. Quebrou? Eu coloquei água aqui dentro. Voltou. Entendeu? Aí, porque a água estava fria, o copo não estava frio. É um Bom, copo de cerveja, Álvaro. Eu conheço copo de cerveja quando é um copo de cerveja. Pior que é um copo de cerveja. Fica a dica. Coloque sempre o seu copinho de cerveja no congelador. Entendeu? A água fria, ele deu... É a segunda vez que acontece, mas tudo bem. Vamos lá. Assim, ó, Daniel, essa tese ela tá certa. Você precisa prestar atenção nisso, porque esse fenômeno ele não é beira. Tá? Você tem gente que defende ideias radicais e invasão de propriedade privada, e a própria Manuela, que não consegue explicar direito o que é comunismo, não consegue explicar direito as ideias, é porque as ideias que eles defendem não têm correspondência com o mundo real. Mas chegaram no segundo turno e tal. Só que o Brasil ele tem uma característica muito importante, que nós somos controlados pelo Congresso e pelo centro. E o Congresso ele sempre tende ao centro, não o centrão, que é a figura pejorativa, tal, dos caras enrolados em Lava Jato, por aí vai. Partidos mais alinhados com a ideia de centro, de moderação, uma PMDBização assim, da política. E sempre que você tem um extremo muito para o outro lado, esse centro volta a assumir o controle e puxa de novo. E isso não tem nada de bom ou ruim, é simplesmente a ideia de que se eu ameaçar o status quo, qualquer ameaça ao status quo é uma ameaça à sobrevivência dessa política de centro. O PT puxou muito a corda para um lado e relativizou a corrupção demais, e aí a gente abriu espaço para eleger um deputado de baixo clero, que até então nem estava nisso, resolveu fazer a campanha na internet, foi e se elegeu. Porque o PT ele relativizou e puxou demais para um lado. O problema de você eleger alguém esperando ou não planejou ser presidente é que ele tem que tomar um caminho. E ele começou o governo, aí o presidente atual, puxando muito para o outro lado. Disse, olha, eu vou acabar com tudo que eles fizeram, vamos implementar um conservadorismo família, capitalismo, liberalismo, um monte de palavras que são um pouco até antagônicas do ponto de vista, por exemplo, um conservador e liberal nesse sentido. Quando ele viu que isso aí não comportava o Brasil e começaram a ameaçar, inclusive, ele de impeachment, ele rapidamente tendeu para essa questão do centro. E, de novo, eu não estou falando do centrão. O centrão é uma figura pejorativa. Que ele passa a conversar mais com o Congresso, a entender melhor as demandas, não criminalizar a política. Porque do mesmo jeito que a turma da Dilma quis dizer para a gente, isso aí é assim mesmo, se acostumem, e relativiza a corrupção, ele no outro lado quis dizer, olha, política é tudo crime. E política não é crime, política é arte de representação. É a arte de você representar as demandas da sociedade. As pessoas cometem crimes na política? Cometem, assim como o cara assalta banco também, entendeu? E todo mundo tem que estar sujeito à legislação, à justiça.
do caminho a gente fica parecendo que eles são imunes, porque o Brasil tem essas bizarrices de imunidade parlamentar e não sei o quê. Aí jogam um crime penal num tribunal que não é preparado para penal, que é o STF, aí a ação fica lá 10 anos, entendeu? Porque o cara não são preparado para penal, não tem nesse sentido. Então a gente tem essas bizarrices, que eu chamo no Brasil, essas distorções, e acaba dando a impressão que a política é crime, eles cometem e ficam impunes. E não é, a gente precisa mudar isso. Mas só voltando à questão da economia, o Brasil ele converge sempre para o meio, sempre converge para o meio. O presidente percebeu isso, todo mundo percebeu isso. Quando tu converge para o meio, tu tem menos risco de populismo fiscal, que é, para mim, reduzir um pouco o peronismo da Argentina ao populismo fiscal. Vamos agradar as pessoas, vamos nos reeleger aqui, e em algum momento a gente vê o que acontece. Aí, o que é o ver o que acontece da Argentina? Inflação, desemprego, aí eles fazem um corta zero, não sei o quê, bota lá, bota aqui, muda o nome, bum, continua o negócio. De tempos em tempos, a Argentina tem uma tragédia econômica, que é o tal do populismo fiscal, do peronismo. Uhum. Quando tu convergindo para o centro, é mais difícil. E assim, ó, importante, não é que o centro seja bom, iluminado, nada disso. É que tudo que ameaça o status quo dele, eles reagem rapidamente. Vou dar um dado. O PT relativizou para um lado, na eleição da Câmara Federal, nós tivemos uma troca de 50% dos parlamentares, e gente que era senador, eu não vou citar o nome dele aqui, desde que o Cabral descobriu o Brasil, não voltou, entendeu? Uhum. O famoso de todos os governos, né? Aquele cara que foi líder em todos os governos disso, não voltou. Outros caras muito poderosos também não voltaram. Isso é a ameaça do status quo. E aí, todo que você tem disso, o Brasil ele volta para uma espécie de meio, calma, vamos fazer as mudanças, vamos fazer mais devagar, mas vamos nisso. A gente já teve para quê? Umas vezes. Temos uma situação fiscal que é muito complicada, muito complicada mesmo. Ela é uma situação fiscal para, assim, em qualquer modelo, rebaixa rating e sobe juro. Que ninguém dá jeito. Isso, e que ninguém dá jeito. Aí o que vai acontecer para dar jeito nisso aí? Nós vamos ter que caminhar até a beira do precipício, aí volta. Vou dar um exemplo prático de beira do precipício. A Dilma, ela fez uma aceleração fiscal, né, uma pedada fiscal, para que a economia não entrasse na recessão que já estava contratada e ela se reelegesse. Ela conseguiu adiar o início da recessão. Quando a recessão veio, foi uma tragédia, 2014, 2015, por causa do problema fiscal. Quando o Temer assumiu, ele conseguiu implementar um teto de gastos, que é uma coisa nova, que não deveria ser um negócio novo desse no Brasil. Todo mundo tem que ter orçamento, a família tem que ter orçamento, a empresa orçamento, e o governo tem que ter um também. E o nosso, simplesmente, era uma peça de ficção. E o teto de gastos veio e deu realismo. Por causa do teto de gastos, o juro caiu, o juro de longo prazo caiu, de médio prazo caiu, deu espaço para o Banco Central praticar a política monetária. Mas é uma coisa que é tão óbvia, tinha que ter feito já isso. Mas a gente só fez quando a gente teve uma crise gigante por causa do fiscal. Então, toda vez que a gente dança com o diabo na beira do precipício, o Congresso volta e diz, tá, qual é o caminho que eu vou adotar para não ameaçar o meu status quo? E aí eles vêm e aprovam essas medidas. Então, assim, eu acho bem pouco provável que a gente se transforme na próxima Argentina, porque eles têm o peronismo enraizado e você tem um radicalismo lá, muito forte na política. Ou é extremo ou é outro. Para eles isso é normal. E esse radicalismo leva ao populismo fiscal. Tanto de um lado quanto de outro, tá? Mas aqui, mesmo que volte para o centro, a gente testa, né? Os radicalismos. Isso. Que é o testar que é o perigoso, porque vai lá, bate na madeira. Vai um maluco igual o Boulos, a Manuela, faz uma chapa única aí, Manuela presidente, para pegar a questão mulher, feminina, blá, blá, não sei o quê. O cara, como vice-presidente, ou o contrário também, não faz diferença nenhuma. Eles juntam os votos e ganham. A gente está falando da extrema esquerda no poder, cara. Sim, Eu concordo contigo que, tudo bem, lá na Argentina já tem os extremos sempre, né? Eles não convergem para o centro, eles estão sempre no extremo. Isso. Cara, mas o maluco só precisa estar no poder um dia, cara, para fazer maluquice. Para fazer maluquice, né? Não, mas aí o Congresso freia.
Aí você tem os tais dos checks and balances. Existir Congresso. É, claro, se ele não fechar o Congresso, obviamente. Ou ele ou ela não fechar o Congresso. Mas assim, ó, aí é mais uma visão minha de interessado. Não, nenhum modelo de análise, nem nada disso. Assim. Uma parte do eleitorado, Boulos, Manuela, quando a gente olha aquele mapa, por exemplo, da votação de São Paulo, de Porto Alegre, não consegui ver, ele tem muito voto, o Boulos, numa área que é de classe média alta. Então também tem um pouco aí do voto da juventude que quer mudar o mundo, do que vi, do Faria Lima, Santa Efigênia, tal, essa turma aí votando no Boulos. Quando tem que, de fato, eleger um presidente, essas coisas, não é esse o Brasil que elege. Sim. É o Brasil daquele mapa de São Paulo, por exemplo, nas regiões mais pobres de São Paulo, é PT e PSDB votando. E PT convergiu para o centro faz tempo já, e PSDB também convergiu para o centro faz tempo já. Já estão longe de estar nos extremos. Já entenderam que o mundo real é mais embaixo do que você ficar preconizando coisa que não dá para fazer, mas é bonito de falar. Nesse sentido. Então, quando tu vai para uma eleição nacional, que de fato é o que importa uma eleição nacional, não são os Faria Limers, os Santa Efigênias que querem mudar o mundo, revolta, vamos votar com amor, esse tipo de coisa, como tinha em Porto Alegre também, que elegem o presidente. Assim, é a economia que vai definir o presidente. É a economia que vai definir o presidente. E a economia doméstica, a economia do lar. Tem um livro muito legal, cara. O autor nossa, eu não sabia que ele era tão pirado, assim. Eu acompanho ele no Twitter, assim, a casa de internação. Mas ele fez uma pesquisa muito legal e ele mostra o seguinte: como é que as pessoas associam a responsabilidade do presidente. Para o brasileiro médio, o afegão médio, que a gente chama o brasileiro médio, o presidente ele é responsável por melhorar a vida deles. E se a vida deles está piorando, então esse presidente é ruim, deve ser substituído. Essas pautas ideológicas, identitárias, elas são de uma bolha muito menor. Da que a gente está, que a gente frequenta, a gente estuda, tenta se informar. Tu vê, no primeiro ano eu ficava surpreso com as declarações do presidente do Jair Bolsonaro. Hoje eu já passo um filtro. Tá, mas isso aqui é consequência, o que ele quer dizer e tal. Porque o gente que se ocupa de pautas que nem o Congresso, nem os vereadores não se ocupam, entendeu? Para mim era muito estranho isso. Mas hoje em dia você tem que passar um filtro. Por exemplo, a fala dele ontem foi espetacular. Olha, nós não vamos prorrogar o auxílio emergencial, nós vamos dar foco em ampliar o Bolsa Família. O Bolsa Família ele é um dos melhores programas que existe, ou era um dos melhores programas que existe, no sentido de evitar que as pessoas morressem de fome no extremo do Brasil. O problema é que ele começou a ser usado politicamente, como armadilha de voto, tal. Ó, campanha contra a Marina Silva, no Acre. Campanha do PT contra a Marina. E na eleição de 2014, se a Marina assumir, o Bolsa acaba. Então, para a gente isso é ridículo. Pô, tem que passar pelo Congresso e tal. Mas para o cara que está lá no Acre e que vive do Bolsa Família, opa, isso pega. Entendeu? Então eles vão voltar a focar nisso. Eu espero que focalizem melhor. Tem que ficar nos mais pobres, tem que ter estratégia de saída, tem que ter um prazo para tirar as pessoas daquela condição, não pode estar sempre se reproduzindo, que era a ideia inicial, tá, do Ricardo Paes de Barros, que é o cara que desenhou o Bolsa Família, é um dos brasileiros que mais entende de redução de pobreza no mundo. Tá? Ele desenhou inicialmente isso. Olha, tem que ter uma estratégia de saída, não pode ser para sempre. Então essa fala do Pedro foi excelente, excelente. Os mercados acalmaram. E qual é a perspectiva? Qual é a perspectiva que a gente tem efetivamente de isso acontecer? Porque, cara, assim, ó, por mais clichê que seja, o Brasil é o país do futuro, caramba, mas há 50 anos é o país do futuro. Sim, na minha visão macro, tá? Olhando uma visão macro global. A última grande mudança que eu vejo que acontece, grande mesmo, assim, significativa, que aconteceu no Brasil foi em 1995 com a mudança do plano para o plano real. De lá para cá foi ganho marginal. Na minha opinião, foi ganho marginal. Melhorou um pouco a renda, distribuiu aqui. Nos 16 anos do PT, como tu mesmo falou, foi utilizados as bolsas e os auxílios governamentais para melhorar artificialmente a situação das pessoas. Mas passou-se 30 anos, a mudança real mesmo
das pessoas poderem realmente ter esse impulso de sair, de não precisar mais daquilo, na minha opinião, é marginal. O Brasil ficou mais rico, mas quando tu olha o resto do mundo, cara, assim, o resto rico do mundo, né? E tu vê, mas se tu olhar, não pode comparar o Brasil com a Coreia. Claro que pode. A Coreia mudou em 50 anos. A gente está tendo essa discussão há pelo menos, eu tenho 36, então há pelo menos 36 anos, que foi a saída do militarismo. Então, o Brasil não pode... Vai comparar com quem? Com o Zimbábue, o Brasil? A gente tem que comparar com quem é bom e ver o que os caras fizeram, mas nunca vai. E me parece que a gente sempre usa a nossa própria desgraça como desculpa para não subir. Mas aqui não é assim. Então muda, porra. Tá, vamos por partes aí, que tem bastante pergunta aí nessa pinga-fogo aí. Primeiro assim, na minha opinião, a gente tem alguns problemas estruturais que são muito graves e que, falando abertamente, eles não estão na agenda dos políticos. Tá? E a gente elege os políticos, a gente entrega o direito de eles legislarem em nosso nome, né? Essa é a democracia representativa. Se tu não gosta do cara, a gente troca a cada 2 anos um grupo, a cada 4 anos, na verdade 2 em 2, mas a cada 4 anos. Mas isso precisa estar na agenda deles. E um principal, parece clichê, é educação. Você tem muito pouca preocupação com a educação no Brasil, quando se olha para o conjunto dos políticos. Faz uma coisa, o orçamento do MEC é isso. Mas o orçamento do MEC é o maior do país. Bom, ele é o maior porque eu tenho que educar todo mundo, né? É só por isso, entendeu? Porque o país é grande. Exato. Porque se fosse um país pequeno, eu não sei se ele seria o maior, tá? Não sei, tenho dúvidas. Um orçamento grande não significa que é um uso bom do dinheiro, né? Isso, e aí vem o segundo problema. E como é que avalia? Como é que dá independência? Como é que você sabe que as coisas estão avançando? Não é uma visão estritamente capitalista, mas você precisa submeter escolas, professores, universidades a uma avaliação, e eu não sei qual é a regra, e deixo para os especialistas, que diga o seguinte: essas pessoas de fato estão aprendendo a ler, a escrever, matemática. Me parece que tem testes aí que fazem isso. O PISA eu não gosto, porque daí eu comparo a criança no Brasil com a criança em Xangai, aí acho que não é muito justo. O Brasil é o último lugar. Calma aí, vamos fazer um corte. Vamos tentar pegar os países que não se preocupam com a educação. Vamos separar dos que se preocupam com a educação. Tá? Vamos ter que achar um critério. Quer dizer que a gente gasta muito, quer dizer que a gente se preocupa. É um exemplo básico, um exemplo prático. Você tem aí de 15%, 18% uma taxa de analfabetismo funcional e que é estável. E, ninguém faz nada. Assim, uma geração inteira, quase 20% analfabetismo funcional. Ele lê um negócio, sabe fazer conta básica, mas ele não compreende o que leu. Exato, exatamente. E consegue fazer uma regra de 3 se precisar. E aí eu pego esse 20% e relego para piores oportunidades de trabalho. Já. Aí tu tem mais um pouco menos do que 5% que são totalmente analfabetos. Então aí eu já tenho um 25% que eu estou condenando eternamente a ficar no extrato de renda mais baixo. Porque, a não ser que o cara tenha muita sorte, muita habilidade com alguma coisa manual, mas no limite ele não vai conseguir evoluir ou dar melhor vida para a família. Então tu já pega 25% da população e diz: vocês serão eternamente pobres, porque os seus avós, seus pais e vocês não sabem ler e escrever. E aí, vão para frente. Tá, o governo tributa, ele te cobra para financiar a escola básica, médio, fundamental, tá. E esses 25% que estão fazendo a escola, tal, mas não estão aprendendo a ler e escrever. Aí vem bizarrices, para não falar um negócio pior, assim, a economia estuda 100 anos a teoria do incentivo. Se eu quero que as pessoas façam alguma coisa, eu tenho que criar incentivos. Ou que elas deixem de fazer, eu também crio. O ser humano funciona assim. Exato. Economistas e psicólogos sentaram juntos durante 100 anos e, é por aqui, tá? Na boa, vamos dizer, na fé, calma aí, um vai fazer, mas sem... E aí aprovam a tal da progressão automática. Você diz para um jovem, para uma criança, se você não fizer nada aquele ano, se ele não aprender, tudo bem, ele vai progredir. Diz, coloca no lugar dessa criança. Se tu não tiver, por exemplo, famílias em casa, eu tenho que estudar, ou te cobrando. Eu vou brincar, eu vou fazer tudo que eu acho interessante, eu não vou estudar. Exatamente. E aí, onde é que pegou isso? Nas escolas públicas, onde estão os mais pobres. Então tu tem uma reprodução desse negócio
que é, pô, eu estou preocupado com a educação, minha plataforma é educação, mas o que você está votando naquelas coisas que de fato criam oportunidades, que mudam a vida das pessoas ao longo do tempo e permite que o país aumente a riqueza? Ah, não estou fazendo nada. Então, não está preocupado com a educação político. Então, isso não está na pauta. Isso não está. De todos os partidos, tá? Todos. Eu acredito que isso seja um alimentador de uma discussão que eu estava tendo com um amigo meu hoje, com o Eliseu, que eu botei o tópico que foi para assustar, né? O Brasil é a próxima Argentina. Ele falou assim: não, a Argentina está quebrada, o Brasil agora vai ser bom, porque tem a commodity, o Brasil está produtivo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, cara, tudo o que tu está falando de justificativa para o Brasil ser bom, pode ser que seja por 3, 4, 5 anos, mas não é sustentável. Por quê? Quando tu fala commodity, tu está delegando para o resto do mundo crescer e precisar de alimento e ferro para o Brasil crescer. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Na medida que o Brasil se torna bom, as pessoas entram aqui e o real se valoriza, a nossa competitividade vai para o saco, porque a nossa competitividade está baseada na nossa moeda fraca. Então, a partir do momento que a nossa moeda é forte, a gente não é competitivo mais. Então, a gente delega tudo para fora, o nosso crescimento, e a gente não cresce. Aí, o exemplo que eu dou é o seguinte: por que Apple, Tesla, essas empresas Amazon diferenciadas são hoje as maiores, mais capitalizadas, que mais crescem? Porque eles não dependem de ninguém para crescer. Eles fazem o crescimento deles. O Brasil depende de todo mundo para crescer, porque ele não consegue se desenvolver sozinho. E foi quando, em 2008, primeira vez que eu viajei para o exterior, que eu pensei para mim, cacete, 2008, eu estou com 24 anos, eu vou viver até 100, então tem 75 anos aí para frente. Eu acredito que se o Brasil mudar, ele vai levar 2 ou 3 gerações para fazer isso. Então, 2 ou 3 gerações, nós estamos falando de entre 60 e 80 anos, entre 60 e 80 anos para mudar. Beleza, quando eu morrer, o Brasil muda. Aí eu tomei a decisão, não só do ponto de vista econômico, mas procurando uma qualidade de vida, de sair como muitas pessoas assim também o fizeram. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Olhando realmente no longo prazo, eu não quero saber da projeção da Bolsa para o ano que vem, do Brasil para daqui a 2 anos. Isso que tu falou é o que causa, na minha opinião, ou é um dos fatores que causa, na minha opinião, o famoso voo de galinha que o Brasil tem desde 1800. Sobe, pum, cai. Igual o próprio Eliseu falou, a moeda, o real foi a que mais se valorizou em novembro. Beleza, foi a 6, terminou a 5, valorizou 25%. Mas e daí, o que isso quer dizer? Mas no ano era a que mais tinha perdido, né? A gente fica no pau a pau com a lira turca. Pô, e lá na Turquia é o Erdogan, né? Não, e o meu colega aqui é turco, a gente fica competindo para ver quem tá pior. Entendeu? Sei lá, o Erdogan, os caras fazem passeata, ele bota o tanque em pessoas já. Não tem nem problema, não tem nenhum problema com isso. Mas assim, entendeu? Então, o que eu quero fazer, só para antes de continuar a resposta, é dividir assim, o curto prazo, que para mim, curto prazo, a economia, a gente está falando aí de 5 anos, e o longo prazo, aí uma geração para frente, cara. Assim, eu vou te dizer que eu sou mais otimista com o curto prazo por essa volta ao meio, que daí piorou muito e melhora, e não sou otimista com o longo prazo, Brasil. Uhum. Porque exatamente por causa dessas questões, assim, a gente precisa definir o que estruturalmente evita voos de galinha e ter um plano para isso. Na verdade, eu sempre falo os nossos políticos, né, porque são os representantes, eles têm muita pouca preocupação com isso depois que se elegem. Uhum. Isso é uma pauta bonita de falar, tá, mas uma vez eleito. E também assim, o prefeito ele diz assim, pô, mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Que tem que fazer a união. Então vou resolver um problema aqui local. Vou dar esse exemplo. Hoje, um exemplo prático. A gente está aprendendo a achar um equilíbrio entre economia e vírus. É um negócio novo, então o aprendizado é tentativa e erro, infelizmente tem mais erro, mas estamos tentando achar um equilíbrio. Aí o MEC, Ministério da Educação, diz: universidades federais vão retornar às aulas presenciais no ano que vem. O que ele está querendo dizer é o seguinte: vocês têm que parar, vamos definir os protocolos, as regiões, como é que estão, como é que não estão. E a resposta automática das universidades federais é: não vamos voltar. Entendeu? A daqui mesmo já se manifestou publicamente, não vai ter volta nesse sentido. Aí tu fica se perguntando, tá, mas olha só,
a gente precisa achar um equilíbrio, a gente precisa sentar um plano. Educação tem que falar com a saúde tem que falar com isso, tem que falar com aquilo. A partir daí, a gente emite uma opinião. Ou são os médicos, ou os especialistas, dá para voltar, não dá, tal. Um cara define que não vai voltar e está acabado. Aí você fica perguntando, tá, mas quem é que manda nesse negócio? E como ninguém manda, o que deveria ser uma evolução de longo prazo nas coisas que são importantes no Brasil, vira uma disputa de curto prazo, que hora o meu grupo tá, eu puxo para cá, o outro grupo tá, puxa para lá, e a gente no longo prazo não consegue grandes evoluções. Eu sempre me pergunto, estou falando muito de educação, que é uma área que eu estudo mais, né? Mas eu sempre me pergunto por que a gente ganha um monte de Olimpíada de matemática, de ciências e tal, mas não chega nem perto de pesquisadores em nível global, é um ou outro em cada área. Aí você tem um brasileiro que ganhou a medalha... E aí você tem um brasileiro que ganhou uma medalha que é equivalente a um pré-Nobel de matemática, um cara genial, mas é um. E o ímpar, por aplicada forma, grandes matemáticos há muito tempo. O primeiro ganhou agora isso aí. Quando é que será que vai aparecer o outro? Tal. Parece que teve uma moça que está concorrendo também a um outro plano, a um outro prêmio desse. Mas a gente não gasta com isso. O Brasil não gasta com isso. Outra coisa que o Brasil não gasta, que de tempos em tempos a natureza marca, é saneamento. 60% dos lares no Brasil não estão ligados em redes de água e esgoto. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho, por exemplo, Santa Catarina com 80% de cobertura, eu tenho outros estados com 10% de cobertura. Aí precisa de uma dengue, uma malária, uma febre amarela, alguma coisa que gere diarreia crônica para tu causar uma paralisia no município. Entendeu? As epidemias. Tá, mas então vamos resolver o negócio do saneamento. Aí o marco do saneamento ficou discutido no Congresso, sei lá, 4 anos. Foi um negócio... demorou pra caramba para votar, finalmente votaram. E eu não estou falando da simples coisa de privatizar ou não privatizar, mas de ter discussão em cima de evidência. Como está, não funciona, vamos mudar. A pessoa, não, tem que ser assim. Mantém público e faz investimentos. Tá, mas aqui não é o mundo do abracadabra, o dinheiro não acaba. O dinheiro acaba. Isso. Então, vamos avaliar o quanto que esse real que foi gasto trouxe de retorno antes de colocar. E toda vez que você alguém diz, não, mas aí tu tá querendo uma lógica privada e por aí vai. Não, é uma lógica econômica, não é privada. O Estado, ele tributa a gente regiamente, tá? Disso. A gente tem uma carga tributária alta porque a sociedade escolheu ter um monte de serviços, SUS, e por aí vai, Previdência Universal. Beleza, foi uma escolha. A sociedade, entre aspas, né? Lá em a sociedade Lá em 1988, juntaram 500 caras lá. Inclusive, um deles estava aqui no Instagram, o Wilson, que foi constituinte na época, o meu colega que está sempre aqui, não sei se ele está aqui ainda, e definiram isso, né? Então, isso é um problema estrutural que, para mim, é muito grande, e é estrutural porque é da estrutura, né? Ele congela quando a gente tem ali a nossa conta do PIB, que é consumo da família, gasto do governo, investimento e demanda externa líquida. Esse gasto do governo é onde a gente tem uma das maiores dificuldades de mexer para baixo. Para cima é tranquilo. Para cima. Agora, para baixo é difícil porque está tudo congelado. Então... Não, assim, fizeram essa escolha porque naquele momento parecia ser a melhor. Por que de tempo você tem que revisar essas coisas? Porque a própria estrutura econômica muda. Às vezes ela demanda mais Estado, às vezes ela demanda menos Estado. Essa falsa não de que o Estado mínimo não se mete em nada, tal. Na verdade, não tem nenhum país do mundo que é assim. O exemplo onde você está, nos Estados Unidos. Você tem uma carga tributária baixa em relação ao PIB, porque as pessoas olham para os impostos que elas pagam, os estados têm uma grande autonomia, né, para definir isso. Então, tu tem, por exemplo, a Califórnia, tal, economia 6 que é brasileira. Fizeram uma escolha. Assim, tem outros estados que estão voando, indo super bem, fizeram outra escolha. Tu não tem uma regra geral imposta para todo mundo, mas você tem o tal do enforcement, né? Se você pisar da lei e da norma, o carcaço é grande. Não é isso? Aqui eu uso bastante esse exemplo na parte privada, dando um exemplo assim. Aí no Brasil tu vai abrir uma empresa, entre tu decidir abrir e poder funcionar, tu demora tanto tempo que tu tem que pegar o alvará disso, tem que pegar licença daquilo, registrar nota fiscal,
aquela coisa toda e o governo vai te travando para começar. Aqui é o contrário. Aqui tu abre a empresa em 5 dias e tu começa. Lá na frente, se eu for te fiscalizar e tu tiver faltando algum carimbo, aí tu vai ser penalizado, mas pelo menos ele não te trava. Então ele Isso, faz te deixa começar. Entendeu? Exatamente, tu investe aqui. Quando tem crise aqui, cai muito rápido e volta na mesma velocidade, porque as coisas andam, entendeu? A adaptação à estrutura econômica, quer dizer, em algum momento, e sempre dizer que não, que sempre foi assim e tal. Olha, você já teve um orçamento militar gigantesco aí, né? Hoje ele é muito menor. Então você tem Estado. A guerra mudou, né? A guerra mudou. A guerra mudou. Do computador. Isso. Mas assim, ó, você tem Estado e o Estado ele responde à demanda da sociedade naquele momento. Muito da qualidade dos políticos entender que demanda é se dirigir nessa direção. No nosso caso, a gente fez uma escolha em 88 e a gente tem pavor de mexer, de mudar isso. E não tem mais como manter desse jeito. Mas, Álvaro, a gente não consegue mudar pelo aquilo que a gente estava falando meia hora atrás. Porque as pessoas não conseguem mudar o estado social, elas precisam sempre daquele auxílio. Isso. Na medida que elas não precisassem mais daquilo e elas começassem, a maioria começasse a ver que aquilo, na verdade, é um problema, mudaria. Isso. Mas só que aí você precisa melhorar um pouco a compreensão delas e aí volta aquela história do 25% de analfabetos funcionais, entendeu? E aí o cara recebe um negócio no WhatsApp dizendo que tal candidato, os pais são alienígenas. Aí ele compartilha e diz, vocês viram isso? Com os amigos, entendeu? E vai para frente. E vai para frente, e ele acredita naquilo, entendeu? Nesse sentido. Pouco discernimento nesse caso. Assim, teorias conspiração à parte, eu acho que faz muito sentido para os políticos, quando eu estou falando da qualidade baixa dos políticos, manter isso. Então, você fazer uma mudança grande só quando a gente vai na beira do precipício. Aí todo mundo se junta, muda e tal. O Plano Real é um exemplo ótimo disso. Tiveram várias tentativas antes do Plano Real, fracassaram por causa do descontrole fiscal. E em algum momento alguém percebeu, olha, o real ele é um cruzado, mas se a gente degringolar o fiscal, esquece o plano. E aí você monta um plano com uma característica diferente, olha, não só economia, temos que ter congresso também, você tem que ter influência no congresso. E você tem um monte de livros, o próprio Fernando Henrique, ele conta naqueles, ele tem 3 livros maravilhosos dele sobre a presidência, que ele gravava no diário, tudo, tem 3.000 páginas ali dele falando do dia. Ele gravou, deu para uma jornalista, ela transcreveu tudo. E ele conta muita questão. O sucesso do real, isso ele já é presidente, mas ele fala, o sucesso do real se deveu porque eles entenderam o fracasso do cruzado, que foi o problema fiscal. Então a gente tem que manter o Congresso muito próximo. Uma boa influência, um bom relacionamento com o Congresso, para que eles não comecem a aprovar um monte de lei e arrebentem com a gente. A lei de responsabilidade fiscal ela é de 2001, se eu não me engano, 2001. Ela é uma das melhores coisas que já foi feita. Assim, ela tentou botar um freio no Estado. Aquela lei a gente já tinha quebrado faz tempo. O que está acontecendo hoje, cara? Os tribunais estão decidindo artigo da lei que veda um Estado contratar operações de crédito quando ele tiver com o limite do pessoal acima de um nível, que esse artigo não pode se aplicar, que ele é inconstitucional. O STF decidiu isso semana passada. Ele praticamente abriu a porteira. O Estado ele vai continuar aumentando a despesa com o pessoal e vai tomar dinheiro emprestado, vai sobrar para a viúva. Sim. Estados, eu falo os entes da federação, sim. Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Para quem que vai sobrar a conta? Para o pagador de impostos? Não vai sobrar. Nesse sentido. Ah, mas não deveria fazer? Não. O que deveria era rediscutir publicamente a regra. Pô, eu tenho 70% de despesa com pessoal no ente. Precisa de tanta gente assim? 70% de despesa com pessoal para administrar a máquina pública do ente. Tem que discutir isso. Precisa de tanta gente assim? A gente está falando do gasto do governo ser difícil de mudar, porque 70% do gasto em pessoal tu não pode demitir, então 70% não vai mudar nunca. Isso. É só para cima. Na hora que ela se aposenta, ela vira outro problema para a Previdência que ainda... Isso. Ô, Álvaro, e quão longe a gente está desse precipício? Eu te diria assim, dá para acelerar bem. Dá para acelerar a ida para o precipício ou a saída dele? Não, dá para acelerar a ida para o precipício.
só voltar a ter o mesmo comportamento do executivo e o legislativo, a parte belicosa que eles tinham entre eles. Aparentemente as coisas estão numa normalidade maior, então dá para conseguir superar isso, mas dá para acelerar também, tá? Dá para acelerar e acelerar bem. Assim, é difícil fazer previsão de catástrofe, né? A gente fala prever acidente é impossível, porque senão a gente evitava, né? Se fosse possível prever, evitava, entendeu? Nesse sentido. Mas só que, assim, eu fico otimista no curto prazo, porque o resultado da eleição mostrou ao executivo que conversar, coordenar é melhor do que brigar e afrontar. Uhum. 50% dos municípios, 50% da população, desculpa, do país, sob controle do PSDB, PMDB, Democrata, PSD e esqueci quem é o quinto agora. Os prefeitos, 50% dos municípios sob controle. Esses são os partidos de centro. Tendem sempre ao centro. Não ao extremo nem de um lado nem de outro. O presidente entendeu. Digamos, o centro venceu essa eleição. Eu preciso conversar com eles e a gente precisa achar caminhos para atravessar essa crise fiscal, que não é pequena, tá? Ela é bem grave. Eu não via desde 2000 o Tesouro Nacional com dificuldade para rolar dívida, para fazer colocação de dívida. Mas a Selic está muito baixa, mas no meio da curva, títulos com retorno real de 3,5%, 4%. Real, isso é ótimo. O pessoal não estava demandando. Eu fazia muito tempo que eu não via isso. Mas estão com medo que o Brasil quebre? Assim, não é simplesmente quebrar e dar um calote. Essa ia ser minha pergunta. A dificuldade de rolagem da dívida tá porque o prêmio tá baixo e eu posso ganhar dinheiro em outro lugar, ou porque eu não confio no que está acontecendo na gestão? É porque, como você não confia no que está acontecendo na gestão, a segunda é a resposta. Você pode ter uma abertura da curva de juros muito rápida. E aí o PU, o valor dos títulos, quem comprou e tem que marcar mercado, vai dar um prejuízo gigantesco. Se for comprar pessoa física ou entidade de previdência e leva até o vencimento sem se preocupar com a oscilação, melhor negócio, pode tomar. Agora, para quem tem que botar num fundo ou numa tesouraria que tem que marcar mercado, o cara diz assim, não, eu não vou tomar isso aí, isso porque daqui a pouco esse juro sobe e essa compra aqui vai me dar um prejuízo durante um ano. Uhum. E aí eu estrago o resultado do meu fundo. E quando a gente fala fundo, as pessoas têm uma noção de que é um grupinho pequeno de especulador e tal. Não, gente, é gente administrando a poupança das pessoas físicas. O fundo é o nosso dinheiro que está lá no banco. O fundo é o nosso, exatamente, que a gente paga uma taxa para o banco lá comprar e entrar no tesouro. Exatamente, é isso aí. Ou é a poupança das entidades de previdência, por aí vai. Então não tem um grupo de especuladores, de banqueiros de chapéu, fraque, fumando charuto tal, e influenciando isso. Não, é poupança das pessoas mesmo. Isso aí. E eles estão com dificuldade, porque não está confiando que o governo não vai engendrar uma crise fiscal, nesse sentido. E aí vem a história do sinal e do ruído. Tá? Por que eu sou mais otimista com curto prazo? Porque eu acho que tem muito ruído, e o ruído, a geração de ruído é característica desse governo. Eles precisam de um conflito para sobreviver. Entendeu? Essa coisa da harmonia, de conversar, tal, de não ter nenhuma polêmica semanal, não é característica desse governo. E cada um tem a sua característica, entendeu? Sentido. Não estou fazendo juízo de valor. Análise. Como eles precisam disso? Quando a gente puxa um conflito, você tem que olhar e dizer, tá, mas consequência disso aqui. E aí você tem que fazer um filtro. Um exemplo prático. O Paulo Guedes é o rei do... Semana que vem vai para o Congresso, semana que vem eu mando para o Congresso, semana que vem eu estou mandando um plano de privatização. Cunharam até um termo, guidear, né, que é prometer e não entregar, que é o guidear. Aí, e assim, ó, anteontem não, faz 5 dias mais ou menos, o Rodrigo Maia deu uma entrevista dizendo, e ele é o presidente do Legislativo, dizendo que ele já tinha 320 votos para aprovar a reforma tributária. Aí, olha a diferença do conflito, do atrito e do cara tentando assumir o protagonismo. Que ele também não está de bobo ali, né? Ele está tentando assumir o protagonismo para se cacifar para outras coisas. Ele não é nenhuma alma elevada nem nada disso. Ele só viu a fragilidade do executivo em conduzir esse processo. Aí a gente pergunta assim, mas qual reforma?
se tem 3 lá no Congresso? Qual delas que vai ser votada? Sim. Ninguém sabe. Entendeu? E aí tu cria insegurança. Porra, e agora? Então tu tem que separar o sinal do ruído assim, tudo bem, ele vai emendar essa reforma tributária, será que vai resolver alguma coisa? A gente não sabe. A trabalhista foi aprovada, a gente falava muito que não ia resolver. Quando você pega os números da quantidade de ações na Justiça do Trabalho, todas caíram muito. Então, de fato, ela está entregando alguma coisa dentro do objetivo dela, né, de reduzir as ações de Justiça do Trabalho e por aí vai. Agora, sim, ó, política não existe vácuo. O legislativo está tentando dar protagonismo porque percebeu que o executivo fica em conflito o tempo inteiro, sempre provocando a próxima briga, a próxima batalha, a próxima guerra e por aí vai. Então eu fico mais otimista com o presente porque essa direção melhora os mercados, melhora a economia, dá mais previsibilidade para quem investe, por aí vai. E a chance de você ter um estouro do teto de gastos é muito menor. Ele precisa ser reformado, ele foi feito numa trava muito pesada, tal, mas ele é uma das melhores coisas que no Brasil. A gente aprova um orçamento na empresa para o ano. Pô, a receita não se realizou, muda o orçamento, muda aqui, muda ali, vamos gastar mais com isso, com e tal. O governo aprova um orçamento e não respeitava. Fazia um monte de peças de ficções ali dentro, fazendo suplementações ou contingenciamentos. O teto simplesmente diz o seguinte para o Congresso: vocês querem gastar mais com, sei lá, estrada? Então diz da onde vai tirar. Que é o que é disposicional do orçamento, né? Sim, mas esse não era mas essa não era até então não tinha. O objetivo da responsabilidade fiscal também não era justamente isso? Isso, da lei de responsabilidade fiscal. Mas aí ela colocou travas, né? Você não pode passar desse limite, você não pode gastar mais do que isso aqui assim. Sim, entendeu? Essa é a ideia dela. O teto é assim, o Congresso discuta com a sociedade. Vocês querem gastar com educação básica, beleza? Educação superior, ou vamos ter que reduzir de saneamento, ou de orçamento de guerra, ou não vamos construir submarino, mas tem que escolher, que é uma coisa que o nosso Congresso não fazia. O orçamento ele ia numa peça de ficção, projetando um PIB, de receita, que tu olhava assim, meu Deus, não, tiraram isso. Tem um ano, cara, que o PIB cresceu 2 e a projeção do orçamento era 5. Aí eles botam 5, calculam a arrecadação de 5 e o país cresce 2. E agora? Como é que faz? Daí tem que recorrer ao tesouro, financiamento da dívida, e aí fica toda essa lambança dentro do negócio. O que o teto faz vão ter que escolher, e vamos ajustando à medida que as coisas forem ou não forem acontecendo. Tem que mexer, ele foi feito muito apertado, tal, tem coisas boas, tem coisas que estão muito apertadas, mas a gente precisou ter isso, e quando é que o teto veio? Depois de uma crise fiscal, 2015, 2016, até então tinha sido a maior recessão da história do Brasil, lá no governo Dilma, até o corona, né, o coronavírus, por causa de um problema fiscal. Então, em seguida, veio a solução. Essa coisa da gente curtir, ficar flertando com o precipício, que é o que me assusta no Brasil, assim. Aquela coisa do pra última hora, quando não tiver mais jeito, aí a gente se abraça, agora vamos resolver, tá? Daí você fica perguntando. Living on the edge. Exatamente, living on the edge. Assim, pô, não dava para ter feito isso há um ano atrás, precisava chegar até aqui. Pois é. Ô, Álvaro, agora assim, ó, olhando hoje o Brasil, tá? E uma perspectiva aí do que deve acontecer, o que, sei lá, se é provável, se é menos provável, mas a gente pega lá, PIB, consumo das famílias, vindo de crise, pandemia, desemprego alto, tá difícil melhorar. Tá. Investimento. Eu tô vendo os caras mais ricos do Brasil vindo para cá. Então, já é um outro problema. Gasto do governo. Acabamos de falar que ele é quase que imutável, mas está se mexendo para ir para baixo. Diminui o gasto do governo. Sobra a parte externa, que aí é onde eu estava falando com o Eliseu, que eu falei aqui para ti, que beleza, o dólar alto favorece exportação. O Brasil está barato, mas eu tenho a teoria de que se está barato é porque tem um motivo, se está barato é porque por um motivo está ruim de algum momento, de alguma forma. E a gente tem esse fato que tu falou, de o país como a União, como o ativo livre de risco dentro daquela economia seria o menor risco possível tu investir em quem comanda, que é o governo, comprar títulos do governo. Esse cara que é o ativo livre de risco, com dificuldade de refinanciar a sua dívida. Ou seja, as pessoas acreditam que existe um risco iminente, um risco grande, um risco provável, ou especulativo dele não conseguir pagar essa dívida. Como é que a gente convence alguém
de que é bom investir no Brasil se nem o governo que está lá consegue fazer esse refinanciamento? E continuando essa pergunta, muita gente falando, o investidor estrangeiro está voltando. Eu não vejo o dólar cair. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande em confirmar esse fluxo Sim. externo para o Brasil, porque o dólar saiu de 4, foi para 6, deu uma respirada nos 5,20, o pessoal achou que estava bom, já foi a 5,40 de novo. Então, assim, onde é que está esse estrangeiro que não está indo? E a última parte da pergunta, mesmo que o estrangeiro esteja vindo, quando que o Brasil vai deixar de ser a amante para ser a mulher casada? Isso aí, né? Porque ser amante é fácil. Vai ali, tá bom, não tá, sai. Tá bom, vai, não tá, sai. Assim, ó, eu acho que a gente só vai resolver o problema de investimento quando a gente resolver o problema de regras estáveis. Tá? O Brasil ele tem boas possibilidades, oportunidades de você ter taxa de retorno elevada aqui. Mas você é especialista nisso. Como é que eu insiro um risco de uma mudança legal, uma mudança na norma, no meu projeto, na minha TIR, no meu payback de longo prazo, para convencer, por exemplo, de pensão a dar dinheiro para um private equity, esse private equity vir financiar o metrô no Brasil, o saneamento. Como é que eu insiro esse risco de mudança de regra? E isso no Brasil virou tão sério, ficou tão sério, que as empresas passaram a investir em lobby. Aqui não é um negócio regulamentado, né? Aí é influência política, né? Tu vai lá na empresa e tá diretoria de assuntos institucionais, Sim, relações diretoria de governamentais, né? assuntos, relações governamentais. Porque é o seguinte, alguém tem que estar lá com os deputados sabendo qual é o risco de mudar a regra. E isso é muito difícil de fazer, é muito difícil de você conseguir prever. Então, e aí, quando eu falo isso em seminários, as pessoas... Não, mas isso acontecia mais no passado, não é agora. Olha o Rio de Janeiro, o que o Crivella fez com a concessão lá. Tá? Isso aí não tem 60 dias. Ele basicamente reestatizou o negócio e vai para a justiça, deu para ele. Tá, e quem empurrou o BI nesse Private Act, que é dono de, sei lá, 30% daquilo? Como é que eu respondo para o meu pensionista, para o meu aposentado, que eu tomei um tufo lá, que eu não olhei isso? Com esse risco, eu vou me embora. Isso acontece muito no Brasil, em um monte de lugares, um monte de setores. Então, a gente tem possibilidade de taxa de retorno elevada se você tiver a estabilidade das regras e, digamos, um judiciário menos ativista nesse negócio. Mas lá no STF a gente resolve. Desculpa te interromper. Eu vou discordar nesse ponto, porque, a não ser que eu tenha escutado errado, tu falou que a gente tem a possibilidade de uma taxa de retorno melhor se diminuir essa incerteza. Se diminuir essa incerteza, a taxa de retorno vai cair. Porque é o meu coeficiente do cagaço. Eu não sei o que o governo vai fazer, eu boto essa... Não, mas aí a gente está falando, essa análise que você fez, a gente, por exemplo, aplica isso a spread de crédito em dívida privada. Mas falando de, por exemplo, projetos de financiamento de longo prazo, eu quero que alguém financie o saneamento. O cara vai exigir um retorno muito alto porque o risco é muito grande nesse ponto. Mas funciona diferente, entendeu? Se eu vou ficar 20 anos lá dentro. Porque daí o meu risco é binário. Ele não é um risco de crédito que eu vou atrás de garantia. Mudou a lei, eu perco todo o meu investimento, entendeu? Ele é binário. O risco binário, o cara não vem nesse sentido. Se melhorar isso, eu digo que tem oportunidade de retorno aqui bastante, porque assim, ó, eu acho que, eu não sei se eu aprendi essa frase contigo ou com o Cavalheiro, mestre Cavalheiro. Um de vocês dois um dia me disse isso e eu nunca esqueci. Aonde tem oportunidade de investimento é onde ninguém chegou. Onde as pessoas estão com medo de ir, onde a gente vai lá, a gente vai criar um negócio novo, vai desenvolver. Depois que todo mundo chega, essa taxa baixa. Eu não tenho certeza exatamente aonde foi naquela mesa na frente do café que você sentava um de frente para o outro, mas eu não lembro se foi tu ou se foi ele, porque daí minha memória já não é mais tão boa assim. A gente era uma entidade. Me falaram isso. Isso, aí, foi que falaram isso, que defenderam isso aí. Então, é nesse sentido, tá? A gente tem 60% de falta de cobertura em saneamento no país. Tem oportunidade de saneamento. Só que o problema é daqui a pouco mudar a lei e dizer que você não pode mais cobrar isso aqui na taxa de resíduo sólido porque isso aqui é contra, sei lá, a economia popular.
Você tem que ter uma regra clara para o cara desenhar o investimento, o que vai ser. Sim. Eu acho que isso aí, se a gente resolver, isso muda muito o país. A tributária também, tá? Eu gosto de dar um exemplo do Marcos Lisboa, o famoso Diabo Louro, que agora ele parou de falar disso, mas ele sempre dá um exemplo seguinte. Existe uma regra tributária para sandália de borracha, existe uma regra tributária para uma sandália que não é 100% de borracha. E existe a regra tributária que levou uma discussão que ninguém sabe, box. Olha o quanto é insano isso, entendeu? Aí eu chego, vou montar um valuation, tá, mas onde é que eu me enquadro no imposto aí? Pô, eu não sei. Talvez aqui, talvez ali. Tu entende isso muito bem. Tu joga na planilha e diz, não, mas peraí, isso muda tudo. Aqui é 6, aqui é 12 de tributação. Como é que eu vou formar meu preço? A gente tem essas insanidades aqui no Brasil. Eu acho que se resolver isso, a gente começa a atrair capital de longo prazo, que daí não é o capital amante, o que vem e volta, vem e volta. Ah, o estrangeiro está vindo. Não, assim, ó, é uma coisa mais técnica, o que eles chamam é rotação de capital. Tu tem um fluxo de capitais, que é operado através, por exemplo, de corretoras, bancos de investimento, que procura liquidez global. Entrar 1 mês, 2 meses, fazer prêmio e sair. Nesse sentido. Ele não vem para ficar sócio da Magalu. Ele vem para ganhar dinheiro com ativo que ele acha que está descontado, que tem oportunidade, e ele vai embora. Seria o equivalente a um trade, mas não num dia, 2. 90, 120 dias, tal. Como o real foi a moeda que mais perdeu frente às demais do mundo, fica atrativo. Porque eu tenho $1, R$6. Eu vou entrar lá, e quando o real começar a ganhar valor frente ao dólar, além de um pouquinho ainda nessa valorização contra a minha moeda de origem, ainda tem o retorno do ativo, que é o chamado cupom cambial, que o pessoal usa isso aí. Então, o cupom cambial ficou atrativo, o país. E no resto do mundo, tu ficou com menos oportunidades. Os valuations, por exemplo, nos Estados Unidos já estão bem esticados, e um monte de lugares estão esticados. É que nós ficamos para trás. Então, tu tem um fluxo de capitais que não é de longo prazo, que procura as melhores oportunidades pelo mundo. Então, é normal. Está subindo, o dólar o real está ganhando valor frente ao dólar, estava caindo antes. Pô, isso vai até quando? Não sei. Mas daqui a pouco esses caras vão embora, vão passar 90 dias em outro lugar, 20, 150 dias. É retorno de portfólio mesmo. O pessoal chama de rotation. As carteiras globais, o cara, eu já ganhei o que tinha para ganhar no México, vamos em outro emergente. Vamos aqui, vamos ali e tal. Está longe de ser uma melhora estrutural, agora mudou, agora isso, agora aquilo. Bem longe disso. Você não tem fundamentos mudando, né? E assim, a gente vai ver esses fundamentos mudando, pelo menos uma expectativa melhor. É quando você tiver plena convicção de que o teto de gasto está estourado. Tá? E aí ontem a fala do presidente foi legal na sessão, mas tem que cuidar, porque amanhã de manhã ele pode dizer outra coisa. Sem querer ele diz o contrário, né? Sem querer, ótimo. Não, o nosso presidente ele está aprendendo aos poucos que o presidente é símbolo. E sem saber também. Que o presidente é símbolo. Então o que ele diz tem peso. Sim. Ele não pode simplesmente falar um negócio e depois de dizer, o que ele diz tem muito peso. Ele é o presidente. Gostando ou não, ele venceu a nossa festa da democracia. Então, as palavras dele têm muito peso. Então, aí eu vejo um pouquinho da melhora, tá? Mas essa história do estrangeiro tá vindo, assim, André, longe de ser que tá duvido, longe de ser estruturalmente, é mais a rotação de portfólio mesmo, tá? Pro pessoal que está pensando no ano que vem aí, né? Na parte de investimentos, assim, a gente tem a renda fixa, tem a renda variável e tem basicamente o câmbio. Não foge muito disso. O que o cara pode. O resto são variáveis disso, né? Se o cara vai investir em índice, se o cara vai investir em setores, isso aí são variáveis. Olhando esse cenário macro, a gente está no meio do governo Bolsonaro, é isso? Tem mais 2 anos? Tem mais 2 anos. Economia é assim, né? Ceteris paribus, né? Congela ela e projeta para frente. O que tu está esperando ou no ambiente que está sendo desenhado hoje, o que a gente pode esperar aí para esses próximos 2 anos, ou pelo menos para o ano que vem, no que diz respeito a isso? Taxa de juros vai se manter nessa casa? Isso é uma oportunidade ou não para a Bolsa? A Bolsa está crescendo
beleza, as empresas aumentaram o lucro no trimestre, mas é aquilo, o trimestre passado foi uma bosta, então é lógico que esse trimestre vai ser bom. A base está muito baixa, né? Isso. E me parece, eu confesso que eu acompanho um pouco, então eu posso não estar 100% correto ou de alguma forma correto, mas me parece que a bolsa sobe muito mais porque aumentou o fluxo de investidores, porque do outro lado a alternativa está ruim, que é a taxa de juros está ruim, então os caras estão indo para a bolsa, e isso vai fazer logicamente aumento da demanda, jogar os preços para cima, do que olhando para o Brasil, de tudo isso que a gente falou, olhando para o Brasil, porra, legal, o Brasil tá bom para cacete, agora as empresas vão decolar e a bolsa vai subir por causa disso. Qual que é a tua visão nesse sentido? Eu já digo que eu não compro essa visão que o Brasil vai decolar, tá? Eu acho que a gente tem setores, e como nossa bolsa é muito pequena, você tem setores que são muito pesados na bolsa e que são resilientes. Por N razões eles se dão bem, banco, o próprio varejo está melhorando muito, tal. Até um pouco essa parte de elétricas e telecomunicações, dado que foi feito um estrago muito grande no passado, então a base está muito ruim. Então a gente fica com a impressão de que as empresas inteiras estão melhorando. Eu acho que não. Eu acho que são setores que estão indo melhor, que sempre vão por N razões, tá? Mas eu não compro a história de que a bolsa vai melhorar por causa do país. Eu acredito que o Ibovespa vai subir, porque esses setores têm um potencial de lucro muito grande e eles acabam pesando o Ibovespa. Mas quando você olha para o PIB como um todo, a gente tem muito mais razões para não esperar uma recuperação forte, uma alta, do que ao contrário. Nós temos um desemprego muito alto. Mas aí o famoso exército industrial de reserva, do velho Marx, né? Então, um monte de gente fora, o cara entra para um salário mais baixo, não aumenta o custo da empresa. Mas faltou combinar com a legislação trabalhista no Brasil. Entendeu? Então, essa fluidez. Mais baixo. Essa fluidez aí, ela não existe na legislação trabalhista brasileira. Existe, por exemplo, no mercado de trabalho americano, em outros países, mas aqui não. Então, o fato de eu ter um contingente grande desempregado não implica em eu ter pressão real de quem está para baixo, portanto, pressão de custo para baixo e melhora de resultado. São coisas distintas, porque no meio do caminho a legislação distorce tudo, a nossa. Sim, o único jeito que o empresário tem de utilizar o exército de reserva para abaixar o custo dele é demitindo todo mundo que ele tem, porque ninguém pode, na mesma função, não pode receber salário diferente, contratando os novos mais baratos. Não faz sentido. Exatamente. Nenhum, né? Eu demito 5 para contratar 2 mais baratos. Ou ele fica fazendo aqueles planos de cargos e salário de letra de A até G, né, para tentar diferenciar, e fica sujeito a um processo trabalhista que vão dizer que ele está tentando diferenciar na mesma vaga sem deixar claro qual é a diferença entre eles. Tem essas coisas, tá? Eu já vi esses negócios aí. Assim, o desemprego está muito alto e você não vai ter tanto consumo assim. O consumo precisa de crédito. E as instituições financeiras, elas estão muito mais tranquilas para emprestar para, por exemplo, o consumo que garante e que o valor não deteriora. Por exemplo, imobiliário. O setor imobiliário. Esse setor imobiliário, porque os bancos estão despejando crédito, porque é o seguinte: quanto tempo leva para a garantia se depreciar ao ponto de não compensar a dívida? Demora muito tempo, muito tempo. Se acontecer, que eu ainda posso ter um lugar onde os preços são estáveis, então eu não tenho uma taxa de depreciação em que em algum momento a garantia vai ficar valendo menos do que a dívida, como por exemplo em carro, financiamento de carro usado muito longo, isso que eu ia em algum momento, exatamente, a garantia ela fica valendo menos do que a dívida durante muito tempo. Aí o banco pensa várias vezes, se eu tomar esse negócio for a leilão, os custos, nem recuperar o que eu emprestei eu não vou conseguir. Eu comprometo meu capital de Basileia e ainda tenho prejuízo. Então eu vou para o imobiliário. Entendeu nisso? Esse é o arranjo que você tem, setores sendo puxados, características do presente. Tem um desemprego muito alto, não tem consumo, então não consigo ver esse PIB bombando aí e tal, que o Paulo Guedes fala. Preço de commodities. Eu gosto de olhar sempre o secular de commodities, aquele gráfico mais longo, e o gráfico mais longo, ele está assim, ele pegou a média do preço das commodities e colocou lá próximo do ano 2000, tá? Fez assim, está voltando tudo. Então não é daí que vai vir também o Brasil, vai ganhar dinheiro com minério de ferro, trigo, soja, por aí vai. Não é daí que vai vir também essa questão. Sim, então eu não consigo. No começo, o Brasil está competitivo, ou a commodity está boa porque
em 2008, 2009, o dólar era 1,82 e hoje é 6 pau. Então fica fácil Isso. exportar, né? Cara, assim, ó, quando alguém quer montar negócio, quando algum brasileiro vem e quer montar negócio aqui nos Estados Unidos, cara, que assim, de cada 10 que eu falo, 7 querem botar a empresa de móvel aqui. Isso. Porque é barato, cara. Isso. O móvel planejado tem um markup de 4, 5 vezes. Com dólar a 5 pau, cara, o cara pode vender metade, 3/4 do preço, 2/3 do preço que ele vende, que ele vai ganhar dinheiro do jeito que ele quiser, entendeu? Isso. Faturando em dólar e tendo custo em real. Então tem aqui Delano, tem Ornari, tem Ideli, tem Favorita, tem uma porrada de marca brasileira entrando no mercado, porque agora com Covid esses caras estão bombando, porque todo mundo está em casa vendo, puta, minha casa é uma porcaria, eu preciso arrumar. Os caras estão investindo, as pessoas estão investindo nisso, um setor aqui que está bombando muito forte de reforma, e está sendo isso. Mas por que as pessoas estão comprando do Brasil? Porque o produto é melhor? Não, porque a competitividade nossa, aquilo que eu falei lá no começo, está atrelada ao dólar. Na medida que ou o real valorize ou o dólar, por algum motivo, desvalorize, é aquilo que a gente está falando das mudanças estruturais. A nossa competitividade vai para o saco, porque o cara lá na fábrica está tendo o mesmo custo. Se a gente começar a crescer e atrair capital, a competitividade se reduz muito. Então eu não vejo, cara, por onde você tem esse crescimento, essa coisa do foguete e tal, por aí vai. Eu acho que o setor público ele é muito pesado, então ele tira muitos recursos da economia, fora as outras dificuldades do micro, que a gente já falou bastante aí na última hora. Mas ele é muito pesado, ele é uma âncora para o crescimento e não consegue devolver, entregar tal. Vamos fazer grandes planos de privatização. Aí vem um ponto que eu acho muito importante. Assim, quando você tem gente no setor público, que não teve no setor público, essas pessoas elas vêm cheias das ideias, desafios, vão implementar, produtividade, isso e aquilo tal. Tem que entender que o setor público tem uma dinâmica diferente. Você precisa escolher uma ou duas coisas para fazer. Se você escolher uma ou duas, você faz. Se você vir com 10 objetivos, você não vai fazer nenhum. Porque todos eles vão dar muito mais trabalho, então tem que ser um ou dois. O Fernando Henrique, o Paulo, entendeu? O Lula, que de bobo não tinha nada, disse, bom, já que estabilizar a inflação, eu vou gastar tudo o que eu puder com o social. O social no sentido não só os programas, tá? Aumentar o crédito para as famílias, então cria um efeito riqueza, por aí vai. Então ele definiu isso como um plano nesse processo. A Dilma, ela veio sem plano, ela veio com essa armadilha do vou fazer um monte de coisa, acabou só fazendo a gente entrar em recessão. E a grande armadilha do Bolsonaro, antes disso teve o Temer, o breve, né? Que ele chamou as cabeças da economia e disse o seguinte, a gente tem pouco tempo, vamos escolher 3, 4 coisas para fazer, ou 2, e vamos fazer. E aí aprovaram o teto de gastos, ele deu liberdade para o Banco Central trabalhar, de fato, a de direito vai ser votada agora. Então ele escolheu pouca coisa que teve um grande efeito nesse sentido. Tudo bem, tem seus problemas? Tem. Eu não estou dizendo que bons políticos não sejam criminosos, tá? Eu estou dizendo que ele pode ter uma boa política e ele tem que responder pelos crimes nisso. Mas uma coisa não exclui a outra, não é porque ele foi um bom político que ele não é um bandido, entendeu? Sim. Nesse sentido. E dá para ser mau político e bandido também, entendeu? Nesse sentido. Você tem que escolher pouca coisa. E o Guedes e o Bolsonaro, eu não sei exatamente o que ele escolheu. Ele gosta mais de pauta de costumes do que economia e política. Mas o Guedes, que é o grande capitão da economia, veio com um plano para fazer milhões de coisas. Ele não fez nada ainda, nada. Aí vem essa armadilha. O Salim Matar já encheu o saco, já saiu, disse, porra, nada vai acontecer aqui, entendeu? O Paulo Ebel também, que foi junto, que é um cara sensacional, no setor privado, uma carreira muito bem, se todo mundo já está indo embora. Porque é o seguinte, o ministro da Fazenda quer fazer 30 coisas, ele não vai fazer nada. Sim. Porque é tempo, é energia, é falar com o Congresso, é discutir com o sindicato, é o famoso jabuti na árvore. O jabuti não sobe em árvore, eu tenho que saber quem é que botou ali em cima antes de eu balançar a árvore. E tu acha que nesses 2 últimos anos muda alguma coisa nesse sentido? Não. Não tenho muita esperança com a mudança de gente. Assim, que então se a mudança implicar... É provável que ele
não sei se é provável a palavra, mas existe a possibilidade grande dele não se reeleger. Sim, é difícil falar disso Se bem com que a rejeição do outro convicção. lado está tão grande também que talvez ele seja É, eleito por tirar o mas, outro, não porque ele é bom, né? mas aí a eleição atual deu uma pista sobre isso. O centro está se reorganizando. Não dá para dizer centro, não centrão, centro mesmo. Não Novo dá para centro? o Novo centro? o novo seria um espectro mais liberal, mas não radical liberal. Sim. Entendeu? Não radical liberal. O que seria um radical liberal? O PSL, quando chegou. Sim. E aí depois eles viram que não é bem assim, o partido se fragmentou, tal. Mas assim, o centro está se organizando. PSDB, PMDB, PSD, que é uma derivada do DEM, né? Tem gente que diz que ainda é a mesma coisa. O PP, eu esqueci quem é o quinto. É o sexto partido com mais prefeituras, mais munícipes sendo governados. Uhum. Por que PSDB primeiro? Por causa de São Paulo, entendeu? Sim. Nesse sentido. O centro se organizando, você vai ter dois caminhos. Ou você vai ter um candidato de centro que se opõe ao presidente, ou você tem o centro indo com o presidente, ou o presidente indo com o centro. Sim. Então é difícil preconizar a eleição ou reeleição dele daqui a 2 anos, porque isso é uma virada de chave bem importante. Vamos imaginar que venha o Eduardo Leite, sei lá, junto com o Luciano Huck, estou chutando os nomes aqui, Dória, sei lá quem. Seria um centro. Faria frente, talvez, ao Bolsonaro? Não sei. Tem que ver como é que a esquerda vai se organizar nesse processo. A esquerda que eu digo, Ciro, Marina, essa aí, não a esquerda radical, mas o próprio Lula também. Agora, se o presidente assinar ficha num desses, e ele já foi do PP 11 anos, já teve em outros partidos, muda tudo, porque daí ele veio para o centro, entendeu? Então é um cenário que ele é difícil olhando só para a economia, porque uma viradinha de chave muda todo o contexto. O centro saiu muito forte. A questão é se ser com ele com ou sem. Só que aí tem um problema da economia, tá? Se nós entrarmos em uma crise fiscal, alguma coisa muito braba, no ano da eleição, a chance dele se reeleger é muito pequena, muito pequena. Que aí volta a história do eleitor médio. Mas daí tu acha que abre mais caminho para a esquerda voltar ou para ficar nesse chove não molha do centro aí? Não, eu acho que vai ser não molha do centro. Tá? Acho que é um chove não molha do centro. E é um risco também, porque o centro é o centro. Ele pode cair para um lado ou para o outro. Não, o centro ele tem uma característica que é muito importante, assim, né? Eles se adaptam à realidade. Não necessariamente eles promovem melhorias e mudanças, né? Mas eles abraçam a realidade que aparece. O realismo e pragmatismo deles é muito forte. É complexo, assim, não dá para dizer que são do bem, mas nem do mal, mas depende muito de quem está ali no momento, o que acredita e tal. Assim, ó, eu não vejo a esquerda com essa força toda em eleições nacionais, tá? Eu acho que a gente teve esse antagonismo no Brasil, o PT nas últimas eleições presidenciais sempre no segundo turno, porque o PT centralizou, né? É centro. A esquerda é PSOL, PSTU, esse pessoal todo aí. Então eu não vejo essa turma com tanta força numa eleição nacional, assim. Florianópolis foi uma surpresa, porém não muito assim, porque aqui a gente vota muito nas pessoas, tá? Sim. Em Floripa, né? Então o professor Elcio ficou em segundo. Ele é um cara que ele é muito respeitado na universidade, na terceira ou quarta campanha. Ele falou muito sobre ocupação irregular, habitação. A campanha dele foi muito bonita. Então, eu acho que a informação da nossa eleição aqui foi mais o pessoal dizendo, ó, chega, a gente não aguenta mais essas oligarquias aí. A Ângela, por exemplo, né, que ficou atrás do Pedrão, ficou atrás do Elcio, e o Elcio em segundo muito mais a figura dele, não tanto o PSOL. Ah, mas fizeram o vereador mais votado, mas aí tu tem que entender como é que eles organizam a campanha, tá? Porque eles não saem um monte de vereadores. Eles têm um monte de gente para cumprir a chapa, mas todo mundo trabalha para poucos vereadores. Então, eles trabalham muito mais unidos. Então, é natural que você tenha sempre nas cabeças de chapa os primeiros. Nos outros partidos, saem... O cara é cabo eleitoral um do outro, o cara briga,
Aí um faz 1.700, o outro faz 1.000. Os dois não entram. Sim. Se tivessem saído juntos, os dois, um entraria, um pelo menos. Então, assim, eu acho que esse resultado é mais micro do que imaginar que é uma mudança da mentalidade da população que vai dar uma chance para essa esquerda radical. Eu tenho muita dúvida com isso. Assim. Acho que o brasileiro é mais conservador, ele é mais formal, ele é mais do meio, e ele é preocupado com a economia dele. Se a vida dele está melhorando ou está piorando. Então, para a gente encerrar rapidinho, porque o foco era economia nacional, mas vamos pegar... o Décio falou ali, o sexto partido é o PDT. O PDT. Tá. PDT, por habitante. Obrigado, Décio. Obrigado. Ele colocou aqui a lista, né? Isso, PMDB, PSDB, isso aí. PMDB, DEM, PSD, PP e PDT. Rapidamente, China. China é sempre uma incógnita, mas vamos lá. Nossa. Assim, ó, eles estão ficando mais tristes do que já são. O única pessoa que eu acho no mundo que pensa que a China é comunista é o nosso presidente. E talvez os filhos dele também. E ficam dizendo que a China é comunista. Eles estão mais capitalistas ainda. Eu gosto muito de acompanhar o Gave Call, cara, que é uma consultoria chinesa baseada em China, e alguns professores universitários que dão aula naquela universidade de Nova York e em Xangai. Eles escrevem muito e tal. Vou te dar um exemplo de que eu acho que a China está indo. Eles entenderam que você tem que ter um mercado de capitais forte, um mercado de crédito forte, estimular as empresas e tirar um monte de dinheiro da pobreza. Tiraram. Mas ainda morre por 10, 20 milhões de pessoas de fome na China. Isso ainda acontece. É um país que cresceu muito, mas ainda é um país muito desigual. Estão deixando as empresas em default. Isso era uma coisa que era proibido na China. Pô, a empresa não tem como pagar uma dívida que ela tomou, uma debênture, uma emissão de dívida, o equivalente a uma debênture, o governo ia lá e resgatava, e assumia a empresa, ou liquidava os ativos, ou mandava fundir contra a maior, tal. Eles estão deixando a default. Ou seja, é um indício de que eles vão abrir o mercado de capitais deles. Porque como é que eu vou dar preço numa dívida se ninguém quebra? Todo mundo é resgatado, entendeu? Sim. Agora, esse para mim é um indicativo de que eles vão desregulamentar o mercado bancário, vão atrair instituições financeiras nesse sentido. Então eles estão ficando mais capitalistas até do que eles já eram. Obviamente, o controle do partidão. Mas o controle do partidão não tem a ver com comunismo, tá? Eu acho que foi só a nomenclatura que deixaram porque ficou mais fácil. O controle do partidão tem a ver com totalitarismo, né? Não comunismo. Essa que eu acho que é a confusão que o pessoal faz aqui no Brasil. Assim. Tem muito mais... A previsão aí, a projeção é que eles continuam crescendo? Vai ter crise lá? Vai afundar o mundo? O que vai ser? Assim, eu acho ainda difícil ter crise lá, tem muito controle dos instrumentos, do fiscal, da moeda. Eles mantêm o yuan desvalorizado contra o dólar artificialmente e tal. Acho difícil ter uma crise de largas proporções, mas eles têm que enfrentar alguns balanços para entender o que são os ciclos econômicos, o capitalismo e tal, porque tudo eles seguram na unha, né? O que eles querem que vai, eles soltam, senão os outros seguram na unha. Acho difícil que continue tendo crescimento de 9, 10 aí, sobretudo, e aí é uma coisa que eu achava, se dissessem para mim ano passado, para mim era bobagem, isso aconteceu. Por causa do coronavírus, o mundo percebeu o quanto eles são dependentes das cadeias de produção, especialmente a parte de montagem chinesa. E o pessoal está tirando fábrica de lá, velho. Indo para Vietnã, Índia, até Estados Unidos. A Apple está discutindo voltar a montar nos Estados Unidos, mas aí vem aquela toda discussão fiscal, benefício pode dar, se não é demais, e o trabalhador, exatamente. Tem que chegar num meio termo ali que não seja um negócio escandaloso, mas eles não querem mais ter essas cadeias de produção globais. E não é só o ponto, não é só esse pensamento. Aqui está tendo uma rejeição muito grande por produtos chineses. Sim. Então existe essa forma de boicote. Lógico que eu boicoto se for bom para mim, né? Se eu estiver pagando mais caro, não vou boicotar tanto assim, mas a economia ainda manda, né? A economia ainda manda, isso aí. Mas assim, ó, essa história de cadeias globais é muito séria. E aí, se você tira as fábricas de baixo custo e intensivas de obra, eles vão ter que repensar de outro jeito como fazer a economia. Não é para o mês que vem, nem para o ano que vem, mas é uma coisa que muda a estrutura da economia no médio e longo prazo. Porque eles se desenvolveram muito assim. Você médio e longo, então nós estamos falando de 5 anos para frente. Isso, 5 anos para frente. A Foxconn montando milhares de telefones lá por hora. Inclusive os Apples também, né, nesse sentido.
Cara, Europa, assim, ó, meu problema principal com a Europa é porque E eles sabem o que eles querem. eu sou muito influenciado pelos historiadores marxistas europeus, o Tony Judt, o Eric Hobsbawm, e eles têm uma visão seguinte: aquilo ali não funciona como bloco. Vai ter que ter puxando o bloco e botando ordem. E em algum momento o próprio bloco vai dizer: eu não quero mais ser mandado pela Alemanha, entendeu? Porque eles assim, ó, A Inglaterra já falou isso, né? isso. A Inglaterra já deu aquele sinal, ó, não quero, tal, e saiu fora. Ela nunca entrou na União Econômica, né? Nunca entrou na União Monetária e sempre ficou ali naquele meio barro, meio tijolo, no mercado como barro, meio tijolo. Agora largou de vez o Brexit. Porque assim, ó, e aí é o meu viés de economista morto, né? Tony Judt e Eric Hobsbawm. Nunca funcionou juntar sobre a mesma constituição, política, costumes, cultura, os anglo-saxões, os latinos, os que têm mais influência dos mouros, o que tem menos influência dos mouros, o que tem mais influência dos otomanos, menos influência disso, nunca funcionou na história. Por que funcionaria agora? Ah, mas a humanidade está mais elevada nisso aqui, tudo bem. Século XX, 2 guerras lá, né? Então, essa discussão de que está mais elevada não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, eu sempre acho que vai acabar nos próximos 5 anos. Desde 2011, eu estou errado. E se isso acabar, tu acha que tem um impacto econômico muito forte ou vai ser um estresse assim, acabou, depois o pessoal vai ver, puta, mas e daí que acabou? Vamos tocar o barco para frente. Eu não vejo a Romênia sendo uma economia muito importante para o mundo se ela sair do bloco. Bem menos impacto econômico, porque assim, aí vem a economia do... A Alemanha diz, Espanha e Portugal, não quero matar no mesmo bloco que vocês. Mas sabe esses tratados de comércio bilateral aqui? Vamos continuar aqui, vamos discutir e tal. O que eu não quero é uma identidade europeia, o que eu não quero é ter um mercado de livre migração de trabalho e capital. Mas se a gente precisar, tem empresas espanholas aqui, essa é a regra, trabalhadores, essa é a regra, eles vão continuar com o economics. Sim. Eles só não vão mais querer essas fantasias de uma constituição comum, um banco central comum, porque são países que têm um modo fiscal de ver o mundo, um modo monetário de ver o mundo. A austeridade, por exemplo, nos países anglo-saxões, estou exagerando, a Alemanha. Tá? Os outros são mais sociais-democracia que tiveram muita sorte. Islândia, essa turma toda aí, a própria Noruega, a tal da mão dos recursos naturais, eles são um caso, a exceção, né? Uhum. Eles têm petróleo menos do que a Venezuela, utilizaram isso para desenvolver o país. A Venezuela tem mais do que qualquer outro país do mundo, exceto a Saudita, e tá derretendo o país, literalmente. Então, assim, austeridade para a Alemanha é uma regra. É como futebol para o brasileiro. Pô, é normal ter futebol, para eles é uma austeridade. E aí, em momentos difíceis, você tem uma política, você tem mais flexibilidade, uma monetária também. Isso não é assim em outros países do mundo. Portugal não é assim, Espanha não é assim. Então, ter todo mundo no mesmo bloco é muito difícil mesmo. Assim. A ideia da União Europeia é você diminuir a probabilidade de você ter conflitos, você ter um bloco. Foram bem sucedidos de 1950 para frente, né? Uhum. Mas economicamente, assim, a gente a cada 5 anos tem um problema de um, resgata outro e por aí vai. Aí é banco na Itália que tem que ser resgatado por banco alemão. E totalmente influenciado pelo... que não estou muito feliz com isso, não. Totalmente influenciado pelo Tony Judt e o Eric Hobsbawm. Eu não acho que vai funcionar. Acho que chega uma hora que a Alemanha vai dizer, tá, eu não aguento mais. Entendeu? Estados Unidos, eu vi uma projeção da Moody's de 7% para o PIB ano que vem, 4% para o outro, depois cai até 2023 na casa de 2 e pouquinho aí. O que tu vê? Eu aqui estou vendo as obras dar com pau aqui, economia bombando, galera gastando dinheiro. Covid fechou um monte de lojinha e restaurante, fechou. Mas... Toda a economia que ela é muito resiliente, no sentido mesmo da física, né? Toma uma porrada e volta ao normal muito rápido. E o mercado de trabalho é flexível, o mercado de crédito é flexível. Toda ela que é muito resiliente nesse aspecto, com qualquer porrada de estímulo para cima, muito rápido. Então, de fato, a projeção deve ser essa mesmo, deve crescer 7 por causa da montoeira de estímulos que estão sendo colocados esse ano. E esse ano caiu depois muito entra... também, né?
Isso, vamos se enganar pelo 7, né? E depois entra numa velocidade normal, mas assim, aí temos, não, é o fim do Império Americano, não sei o quê, mudou o eixo de poder e tal, mudou o eixo econômico do mundo, assim, eu sempre falo, calma lá. É que a gente sabe que vai ter crise, e quem é mais resiliente volta ao normal mais rápido. E não tem nenhuma economia mais resiliente do que a economia americana no mundo, seja por N razões. Talvez um nem dê para ser copiado por outros países. Você precisa... mal comparando, só quer dizer, mal tentando organizar. O fato de você dar independência para os estados, você permite que você tenha vários países dentro de um país, né? E organizações econômicas dentro disso. Então, se você tem um efeito muito grande num setor, você tem um outro que continua puxando. Aí, pô, teve uma seca grande naquele cinturão do milho, no meio oeste ali. Pô, mas as empresas de tecnologia estão bombando no Vale do Silício, ou um problema no Vale do Silício, lá está puxando. Você permite isso. Você não ficou tentando forçar o desenvolvimento de uma região de acordo com o planejamento central. Brasil, aqui vai ser latifúndio, aqui vai ser minifúndio. Não, deixa se reorganizar. Só que assim, isso é 1700 para frente, né? Não dá para ter isso como um plano de 10 anos. Isso torna a economia resiliente. E os choques, quanto mais resiliente, mais rápido voltar ao normal, é quem aproveita melhor as oportunidades. Então eu não compro esse papinho de eixo de poder mudou, eixo econômico mudou. Sempre que tem alguma palestra sobre isso, eu paro, eu leio, e o argumento é sempre o mesmo. O mundo mudou para lá porque tem mais gente, estão estudando na Ásia e estão se qualificando. Assim, aí isso para mim faria sentido se fazer uma conta de 200 anos daqui para frente. Hoje o que importa para mim é resiliência econômica. E a economia mais resiliente é a que melhor se adapta, volta rápido e ela consegue aproveitar quando as outras ainda estão meio que vendo o que vai fazer, o que não vai fazer. Então, não... acho que vai continuar sendo a locomotiva do mundo durante muito tempo. Tu falou em crise, tu acha que a tua projeção é que tenha uma crise aí nos próximos meses, anos, sei lá? Sim, sempre tem, né? O problema é crise, carnaval, Copa do Mundo, mas que crise é essa? greve. 27, porra. Não, mas a questão da crise é assim, você tem um choque na economia. Como essa economia tem capacidade de responder? Uma das dificuldades do Brasil é que, como a gente tem um fiscal no limite, a nossa capacidade de responder a um choque externo é muito pequena. E se você não tem o fiscal no limite, você tem folga para esticar o gasto, colocar, a capacidade de responder é muito mais rápida. Se você tem um mercado de trabalho mais flexível, obviamente, não estou falando daquelas teorias liberais do Lucas, tá? Que aí eu acho que é um pouco de caricatura, o pessoal pensa que é na prática. Se você não arruma um emprego como contador, você vai dirigir um táxi, porque logo a economia melhora, daí você volta a ser um contador. Essa coisa que o Lucas de Chicago defendia. Não é isso que eu estou falando. O mercado de trabalho flexível, ele permite que você demita e recontrate as pessoas sem que isso seja um custo mortal para a empresa. Entendeu? Nesse sentido. E foi o caso do Brasil na crise da demora da demissão, né? O pessoal ficou esperando. Porque o custo era alto, o custo era muito alto. Aí a taxa de desemprego faz assim, aí ninguém entende. Mas é claro, demitir esse cara é caríssimo, entendeu? Então vamos segurando. Tu falou um negócio ali que esses dias um amigo meu que trabalha com política e estava assessorando alguns candidatos aí perguntou para mim, Daniel, o que tu vê de diferente aí que poderia ser implementado aqui? Eu assim, cara, nada do ponto de vista da cidade que vai mudar, porque ele trabalha com prefeituras, né? Tu conhece ele, o Edgar Ussui. E eu falei justamente isso, cara. A maior mudança aqui é essa inversão de controle e de planejamento, que aqui os estados têm uma capacidade de desenvolvimento muito grande. Um exemplo muito prático, cara, muito simples. Nova York tem imposto de renda para a pessoa que mora lá no âmbito municipal, estadual e, logicamente, tem o federal. Então, hoje, Nova York perde mais de 200 pessoas líquidas por dia. E esses caras estão vindo para onde? Para a Flórida, que não tem imposto nenhum. A gente vendeu um dos nossos imóveis aqui para uma mulher de lá, que ela falou assim, Daniel, meu imposto de renda em Nova York era 48%. Aqui na Flórida vai cair para 38%, que é o teto. Ela vai pagar o máximo, porque ela é bem afluente, mas então as pessoas estão mudando para cá. Por quê? Porque essa é uma política do Estado aqui. E na hora que a Califórnia é a mesma coisa, as pessoas estão saindo da Califórnia. Esses dias saiu uma matéria, as Big Techs estão querendo sair, porque está caríssimo demais lá.
tudo. Isso. Então acaba tendo, e eu acho que é isso, eu acho que esse é o principal, na minha opinião aqui. A gente já tinha um pouco dessa visão estudando a parte teórica ou estudando a economia assim do que a gente escuta, né, do que a gente lê, do que a gente observa, das pessoas que vão para lá. Mas voltando àquilo que eu falei no começo, na minha opinião, e é por isso que eu gosto muito de um economista bom, é o cara que está na rua. E eu vendo as coisas aqui, para mim hoje, e é por isso que eu não via lá em 2008 e não vejo hoje essa mudança estrutural do Brasil em termos de uma ou duas gerações, que vai nos tornar realmente um país econômico e mais importante ainda, porque o Brasil nunca teve problema de ser grande economicamente, a gente foi o terceiro, agora nós somos o quinto, mas principalmente do ponto de vista social, é essa a facilidade que os estados aqui têm de se recompor, e eu acho que o nome Estados Unidos é realmente o que a Europa queria fazer lá, essa união dos países, para que eles, independentemente, crescessem junto, que é o que acontece aqui. Que é o que tu falou, na hora que um cara tá ruim, o bicho faz uma política fiscal lá que traz gente, que traz emprego, que traz coisa. Então, essa facilidade que os estados e os municípios aqui têm de se autogovernar sem depender da União, da federação, é o que faz esse país ser ágil, ser eficiente e poder absorver e superar a crise. Eles ficaram 10 anos em recessão, não em recessão, mas tiveram a recessão de quase 1 ano e meio e sofreram bastante e nunca deixaram de ser o primeiro, cara. Nunca deixaram de ser o primeiro na maior crise da história desde 1930. Os caras caíram, apanharam que nem cachorro morto, mas nunca deixaram de ser o primeiro. E outro fato que eu acho muito importante aqui, isso eu aprendi só depois que eu vim, as cidades, cara, são desse tamanho. As cidades são desse tamanho e a figura do condado com as cidades dentro eu acho que ajuda muito. Por exemplo, quando eu falava em Miami, eu achava que tudo aqui era Miami. Não, mas Miami é uma coisa, Miami Beach é outra cidade, Bay Harbor é outra cidade, e elas ficam tudo. Imagina Florianópolis, tá? Imagina Florianópolis. Florianópolis deixa de ser uma cidade e passa a ser um condado, e cada bairro passa a ser a sua própria cidade. Com a diferença de que, por não existir essa configuração na Constituição Federal, a maioria das cidades aqui, lógico que não é o caso de Miami, porque Miami é uma cidade maior, mas, por exemplo, lá em Bay Harbor, onde eu morava, o prefeito ganhava $1 por ano, a cidade tinha um administrador profissional e os conselheiros vereadores da cidade eram compostos ali pelaquela comunidade, que é uma cidade de 6 mil habitantes, comparando aí a população de Jurerê Internacional. Então, aquela cidade se administra muito mais facilmente. Isso. E aí entra o condado, que se aquela cidade não tem... A cidade tem a sua própria polícia e o policial lá é quase que um trabalho privado, faz teste, é demitido, faz tudo certinho. E se no caso de Bay Harbor, ela tinha o seu próprio corpo de bombeiro, mas se ela não tem, o condado, que é a combinação de todas as cidades, acaba tendo esse desenvolvimento. Então, esse monstro que se criou no Brasil e que eu vejo uma dificuldade praticamente impossível de ser quebrada, é o que, na minha opinião, vai fazer com que o país desse tamanho, maior produtor de proteína animal do mundo, maior produtor de grãos do mundo, um dos maiores produtores ou uma das maiores reservas, talvez não produção, mas maiores reservas de petróleo do mundo, maior reserva de água potável do mundo. Nós temos tudo que o mundo precisa, mas a gente não consegue se organizar pelo nosso tamanho e por causa, não só pelo tamanho, porque os Estados Unidos geograficamente é até maior, mas por causa desse engessamento que se fez, que na minha opinião é muito difícil de ser quebrado, e por isso que eu acho que a gente vai ficar sempre nessa, de sobe, aproveitou, daí cai, aproveitou, porque essa mobilidade do Brasil enquanto país, não digo nem só das pessoas internamente, socialmente, mas essa mobilidade acaba sendo muito difícil, cara, porque a gente é um elefante, e elefante é difícil de sair do lugar. Isso, tem muita gente que defende exatamente essa tese, um pouco
quando os economistas e os demógrafos e sociólogos se juntam e tiram um pouco do viés de direita, o pessoal diz, olha, nós não temos países continentais que tenham um desenvolvimento, uma liderança no globo, a não ser, nesse caso dos Estados Unidos, que você tem praticamente 50 países dentro de uma mesma região. Países com dimensão continental. A Rússia, que daí não é um exemplo nem de democracia, nem de desenvolvimento, nem de igualdade de renda. A China, que cresce muito, mas é extremamente morre mais ou menos aí 10 milhões de pessoas de coisas derivadas da fome ainda por ano no país. Então tem gente que defende que a história de ser territorial, de ser um continente, inviabiliza um desenvolvimento coordenado e tal. Porque tu tocou num ponto ali bem importante. Assim, a nossa agricultura ela sempre vai bem. Nós somos a maior fronteira agricultável do mundo, o maior produtor de soja do exportador, proteína animal, tudo isso aí. Mas a gente não consegue transformar isso em ganhos para o resto da economia. E assim, por exemplo, eu dou aula em pós-graduação, você sempre tem perguntas na sala que as pessoas falam, mas aí a gente exporta um navio de soja e recebe uma caixinha de microchip. Eu falo, gente, isso aí é uma caricatura da história da deterioração dos termos de troca da CEPAL dos anos 70. Nem eles não acreditam nisso, tá? Porque a gente tem uma produtividade por metro quadrado que dá inveja no mundo inteiro. Cana-de-açúcar é um caso ótimo. Se os Estados Unidos derrubarem as barreiras de quantidade e tarifárias da cana-de-açúcar brasileira, a gente coloca ela aí mais barato do que a cana por aí. Tamanha produtividade que tem aqui. E olha que o setor sucroalcooleiro é uma oligarquia controlada por família e por usina. Tu imagina se fosse um ambiente competitivo mesmo, entendeu? Aqui dentro, dado o que a Embrapa fez, a produtividade e tal. Só que a gente não consegue espalhar isso para o resto do desenvolvimento. Daí eu volto à história que eu falei no início, que passa pela política, e não necessariamente os políticos estão preocupados, coisas que gerem ganho e desenvolvimento de longo prazo. Assim. Tem um amigo meu, ele sempre diz o seguinte, tu tem que esperar coisas boas daqueles caras que estão há muito tempo ali, que já não aspiram a muita coisa. Senador de terceiro mandato, já está de saco cheio, está com a aposentadoria garantida, 25 anos ali, esse é o cara que vai brigar para aprovar um marco do saneamento. Mas o de primeiro mandato, não, ele ainda está deslumbrado. Quer ver se tivesse sido senador? De repente ele tem um poder, a caneta. Não é que vai promover grandes mudanças. Também não quer dizer que vão fazer coisas ruins. Não é desse aí que você espera. E isso que ele fala, eu acho que faz sentido, tá? Porque ele sempre diz o seguinte, quando você quer grandes mudanças, você não pode aspirar à sua reeleição, tá? Ele diz, porque a tua reeleição vai ser dada no micro. É tu resolvendo emenda na tua região, é não brigando com o cara, é votando no projeto do outro. Agora, grandes... Eu dou um exemplo prático. Tínhamos um deputado federal aqui no Sul que o primeiro mandato dele é uma coisa pessoal dele. Como o estudo mudou a vida dele, ele é do Sul, fez engenharia mecânica na UFSC, voltou, montou uma empresa e ficou muito rico. Então ele se elegeu com dinheiro do próprio bolso, é um empresário, foi na ULA, se elegeu pelo PT, tal. Passou 4 anos defendendo levar a Universidade Federal para o interior. Esse foi o projeto dele. Campus em tudo quanto é lugar. Porque ele falava, minha vida mudou, eu vou defender, me deram a caneta. Ele não se ficou de suplente, mas a universidade chegou. Entendeu? E tu quer alguma coisa que muda mais a vida a longo prazo da região do que tu não precisar sair, sei lá, do ermo, do turvo, porque tu tem medicina em Arará, entendeu? Porra, tu não precisa vir pra Floripa, porque às vezes a tua família não tem condição de te bancar em Floripa. Tu passa, mas não tem como. Sim. Entendeu? Mas se eu tenho a cidade do lado, pô, tem tudo isso. E ele não se reelegeu. Ele só voltou porque o cara que ficou na frente dele virou prefeito de Joinville. Olha só esse negócio. Então é difícil. A nossa política é muito difícil. Álvaro, brigadão. Não sei se alguém, já que a gente está com participantes ali nos dois lados, se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu acho as nossas conversas dessa vez eu deixei rolar mesmo, porque a gente tá aí, tá quase o discurso do Fidel Castro, estamos há 2 horas aqui já Meu falando. Deus do céu.
Mas é porque Isso. são assuntos, né? Tem bastante coisa acontecendo e eu acho que são bem pertinentes. Então, obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Eu sei que é corrido aí para ti também. Depois eu quero editar isso tudo. Eu vou cortar todos os pedacinhos do que a gente falou. Eu te mando para te poder usar Ótimo. também isso aí. E mais uma vez, cara, obrigado. E precisar também ter uma disposição. Cara, eu te agradeço, assim, sempre muito bom a gente conversar e conversar freestyle, assim, livre, pode fazer pergunta, tal, acho que é sempre muito legal, assim. Tá, te agradeço o convite e eu sempre me divirto bastante, cara, sempre me divirto bastante. Falando de economia, política, tal, com espaço para a gente antagonizar e tal, nesse sentido, assim. Eu falo muito em seminários, associações e lá não dá para entrar muito. Eu não posso dizer que um bom político também é um bom bandido, entendeu? Como foi o Temer, entendeu? Ele fez coisa boa, mas ele é bandido, entendeu? Aí tem que cuidar, porque nesse seminário as pessoas se doem e tal. E não é no juízo de valor, né? Sim. Falar do que é, entendeu? Nesse sentido. Beleza? Querido, Cara, valeu. Obrigado pelo convite aí. Valeu também. Um abraço a todos. Aí também agradeço. E é isso aí. Valeu. Até mais. Tchau, pessoal.